Vamos continuar as perguntas da semana passada. Sobraram ainda, deixa eu ver, umas 7 perguntas aqui. Tânia Andrade de Pinhalzinho, aqui no estado de São Paulo. É correto um centro espírita ficar dependente sempre de um médium? Não abre espaço para outros? Sempre o mesmo há décadas? Eu acredito que a gente não deve falar de correto ou incorreto, né? São possibilidades. As pessoas, às vezes, acreditam de um modo e acabam atuando assim. A gente tem que entender que eu acredito que oportunidades para outros sempre é importante, porque todo mundo tem um talento a colaborar. Eu acho que engrandece o trabalho, enriquece o trabalho quando você oportuniza que outras pessoas participem também. Mas a gente não pode criticar e dizer que está errado quem adota isso. Talvez ali o dirigente da instituição entenda que assim tá bom para ele. Então, acho que tudo é aprendizado. Então, se a gente pode falar alguma coisa, orientar, explicar, eu acho que é válido, porque eu acredito que mais pessoas trabalhando é muito mais importante, né? Então, a gente tem que pensar que a gente não fica para sempre, outras pessoas têm que vir para o trabalho continuar. Então, eu acho que olhar a coisa por esse foco é mais interessante, até faz com que a casa continue, porque se você está baseado todo um trabalho numa pessoa e essa pessoa falta, como fica? Acabou o centro, e aí? Eu já vi casas espíritas fecharem por causa disso. Uma outra questão que também tem que se pensar é, quando você tem uma única pessoa, você não tem o contraditório, né? Você não tem aqueles que podem complementar ou trazer uma opinião diferente. E a doutrina espírita é a doutrina do livre pensar, é a doutrina de você trabalhar a sua mente, de você buscar alternativas, questionar, tá certo? Quando você só tem um e ele só é ele, sempre ele, você não cria a condição para ter o questionamento em si, né? Para ter o contraditório, como eu já falei aqui, ou o complemento. Então, acho que é importante pensar nesse sentido. A Larissa Copta, de Guaianazes, bairro aqui de São Paulo, ela pergunta: o que vocês acham do espírito Ramatiz? Ele é espírita? O Ramatiz não é espírita, tá? Eu tenho vários livros do Ramatiz. Eu li o Ramatiz porque eu queria entender. A gente precisa entender o seguinte: o médium, de novo, é um único médium, né? Trazendo informações. Então, o médium que recebia o Ramatiz era o Hercílio Mais. E ele era um médium que não era espírita. Ele era teosofista, ele era da Ordem Rosa Cruz. Então, ele tinha já uma visão um pouco mais ampla. Ele não tinha os ensinamentos espíritas em si. E o próprio Ramatiz é um espírito que veio trazendo uma série de informações que não estão na codificação. E algumas delas até meio contrárias, né? Segundo algumas informações, ele entende como complementares, mas algumas contrárias. Então, por isso que ele foi meio que rechaçado, ou meio que não aceito no movimento espírita. O primeiro livro que eles publicaram foi em 1955. Era um livro que falava da vida no planeta Marte. Então, veja, você está diante de uma doutrina que está trazendo para você... Não tinha nem ido na Lua naquela época. Você está diante de uma doutrina que está te trazendo uma série de informações novas para você trabalhar, e de repente vem um outro trazendo uma coisa que está aquém, né? Além da sua compreensão do seu dia a dia. Porque a doutrina espírita é a compreensão do dia a dia, né? Por isso que ganhou essas conotações. Então, se ele é espírita, eu diria que não. Tá? Só para responder. E aí, mãe? Eu acredito, Eliana, assim, que é por isso que a gente sempre orienta as pessoas a conhecerem a doutrina espírita, né? Você tem que ler os livros da codificação, ler os livros, ler a revista espírita, para que você possa compreender o que é a doutrina, para a partir daí você tirar suas próprias conclusões. Né? Porque, vejam, não é porque o Edson está dizendo que você vai tomar isso como uma coisa certa e incontestável. Como o Edson também falou, a doutrina é uma doutrina do livre pensar. Então, que as pessoas leiam e tirem suas próprias conclusões. O que for interessante, você agregue como conhecimento para você. O que você entende, que ainda não está de acordo com o que a doutrina coloca, algumas ideias que não se confirmaram, porque a doutrina coloca que você tem que entender que um conhecimento ele é válido quando ele é confirmado. Não só por um médium, como a gente já falou aqui, mas por uma unanimidade. Então, a gente tem que conhecer quais são os princípios que norteiam a doutrina para a gente poder fazer as análises das coisas. Então, a importância do estudo que as pessoas têm que ter, não ter os julgamentos. Se ele não era espírita, ele era espiritualista, ele trouxe coisas boas, que bom, né? O que não é bom, não traga para você, não use. Então, assim, não descartar, condenar uma pessoa porque, de repente, não é espírita. Né? Então, a gente tem que entender que a doutrina ela é cristã.
Então, a gente tem que ver que todas as religiões podem contribuir de alguma forma. Então, acho que quando você tem esse olhar, você cresce, você aprende bastante. Eu queria só fazer um complemento. Como eu já disse, eu tenho vários livros e o que eu sinto assim, não é nada que você possa descartar, né? Porém, eu sinto que ele é um pouco prolixo, né? Você está lendo o livro dele, ele fala de um assunto, daqui a pouco ele lá na frente volta. Então, talvez um livro que tenha 200, 300 páginas poderia ser escrito menor, com 100, entendeu? É nesse sentido só que eu faço aí a minha nisso eu também não curto muito a obra por causa disso. Rubem Júnior, do Jaçanã, aqui em São Paulo, o que é transfiguração na mediunidade? Olha só, o pessoal tem umas perguntas super interessantes. O pessoal é fera, né? viu? Fica buscando assim, né? Então, assim, a gente trazer o conceito claro ali do que é, né? Acho que nem cabe aqui muito, porque as pessoas podem buscar isso através dos livros, né? Mas, assim, falar disso no dia a dia, de acontecer, né? A transfiguração da mediunidade. A gente vê o exemplo da transfiguração de Jesus, que a gente ouve, todo mundo deve ter já lido, né? Desse fenômeno acontecendo, né? Então, assim, a primeira coisa, isso não é uma coisa impossível de acontecer. É possível que aconteça, mas as condições necessárias para isso precisam existir no lugar para que possa acontecer a transfiguração, que é uma coisa que hoje, não sei se o Edson teve oportunidade nessa vivência dele dentro do espiritismo de presenciar isso, né? A gente vê o caso do Divaldo, né, quando se apresenta ali, né, dessa forma diferente que a gente vê ali quando ele traz as mensagens, né, nas palestras delas, isso é possível ver, né? Mas, assim, eu acho que o interessante disso é a gente ver como é possível muitas coisas que a gente ainda acha que é impossível de acontecer e que são possíveis diante de leis naturais que a gente precisa buscar. Então, volto a dizer, a necessidade da gente buscar o conhecimento para entender que essas coisas são naturais. Então, quando a gente fala de transfiguração, parece que é uma coisa que aconteceu lá com Jesus e que não possa acontecer mais hoje, né? É possível que aconteça sim, talvez não seja tão necessário hoje, né? Mas compreender que tudo isso é um procedimento natural e que pode ser que até os nossos ouvintes e telespectadores possam relatar aí nos comentários de terem presenciado ou visto isso acontecer na casa onde eles frequentam, né? Tem médiuns que mudam, né, a expressão. Então, existe um estudo feito pelo Kardec no Livro dos Médiuns, é o capítulo 7, bicorporação e transfiguração. E ali ele explica, até colocando de uma forma, desmistificando, né, o maravilhoso, o sobrenatural, ele trazendo de uma forma assim bem clara o que acontece. Tudo tem a ver com o perispírito. As energias. E com uma transformação que o perispírito faz. Por exemplo, quando o médium entra em... a transfiguração em si é a mudança das feições do médium. Ela pode acontecer até por questões musculares, né? Dependendo da energia que ele está recebendo, ele pode... Ou mudar de fato, né? Você vê outra pessoa ali, né? Isso. Até peso. Kardec estudou um caso de uma menina lá que, quando incorporava o irmão, né, até o peso dela ficava diferente. Olha só. Né? Eles pesavam antes e depois para chegar nessa conclusão. Então, o que acaba acontecendo? O espírito, o perispírito do espírito que vai se comunicar se sobrepõe ao o corpo físico do médium, né? É como se fizesse uma capa, né? Ou envolvesse numa energia toda que vai moldando aquela outra pessoa. Isso, né? E aí há uma semimaterialização para que as pessoas possam ver, né, aquela transformação. Então, é plenamente explicável e eu aconselho os ouvintes a lerem lá no capítulo 7 do Livro dos Médiuns, Bicorporeidade e Transfiguração. A Marília Lima, de Quatá, interior do estado de São Paulo, ela diz o seguinte: vi um médium falando que é Leon Denis reencarnado. Como ele sabe disto? É possível saber quem fomos na outra encarnação? Olha, o esquecimento do passado é uma bênção, ele é uma necessidade para o nosso desenvolvimento, nosso crescimento espiritual. Aliás, existe todo um trabalho, um tratamento disso também lá no Livro dos Espíritos. O esquecimento do passado. A pessoa lembrar de alguma coisa pode ser útil para ela. Agora, ela externar isso, eu não sei até que ponto isso é útil. A não ser criar esses questionamentos, né? Uma pessoa dizer que foi Leon Denis, com qual objetivo? Eu já vi pessoas... Aliás, existe no movimento espírita umas discussões aí
que criam até certas cisões, separações, e gente defendendo que Chico era Kardec, Sim. umas outras Dá uma coisas. briga. Você entra, você fala, meu Deus, as pessoas estão estudando doutrina espírita ou estão criando, né, controvérsias, situações em troco de quê? A pessoa dizer que foi um Leon Denis, eu não vejo sentido. E eu vou ser bem sincero, eu cairia fora desse centro aí, viu? Para chegar no Leon Denis tem que ralar. Ah, Viu? que é isso? Eu acredito assim que a gente não pode falar que é ou não é, né? Mas assim, a pessoa que é uma pessoa de luz, ela vai se mostrar pelas atitudes, né, e pelo que ela fala, né? Então eu acho que mais do que se prender aos nomes, a gente tem que parar de endeusar as pessoas, né? Jesus disse: "Brilhe a vossa luz". Então nós podemos fazer tanto quanto ele fazia. Então assim, a gente tem que olhar para saber se é ou não. Vamos ver as atitudes, os pensamentos, as palavras que a pessoa verbaliza. É isso que vai mostrar se é ela ou não. Então, se ela faz tudo isso como ele fazia, né, dessa forma grandiosa, que ele foi um grande estudioso, se mostrou, né, desse modo, então a gente tem que analisar tudo isso. Partindo desse princípio, se realmente ele for Leon Denis, jamais ele falaria. É porque a pessoa humilde, ela não se reconhece. Agora, por que os médiums acabam entrando nisso, né? Porque tem médiums, a gente tem aí no movimento espírita que falam que é Kardec, outros que é o X, Y, H. Por que o médium invariavelmente acaba caindo nessa coisa de Então, especular, né? lembra que eu te falei que eu vou fazer aquela palestra? Por que médiums falham? É domingo Lembra. agora. Quer dizer, então eu vou abordar essa questão. Bom você lembrar isso aí. Vai ser domingo agora. E falha porque é o seguinte, Cláudio, se deixa influenciar pelo meio, pela vaidade, pela, né, necessidade de se sobrepor, de sobressair. Às vezes é uma fraqueza da pessoa. Então ele tem essa necessidade de reconhecimento, talvez seja uma carência, não sei. O que a gente tem que fazer é usar o bom senso. Uhum. A doutrina espírita é a doutrina do bom senso. O Kardec usava muito o bom senso. Né? E duro quem segue também perde o bom senso. Mas é que as pessoas, é o que a Eliana falou, as pessoas às vezes ela endeusa demais a outra e não raciocina. Quer dizer, tudo que vem daquela pessoa passa a ser a verdade absoluta. E não é isso. Né? A gente tem que questionar. Lembra, eu já falei aqui hoje, a gente tem que ter um contraditório para poder fazer Nós somos uma análise. doutrina raciocinada. Então, não pode se deixar levar, né? E as pessoas que se deixam levar também têm a sua responsabilidade, porque às vezes elas estão precisando daquilo, é mais cômodo acreditar naquilo do que buscar às vezes. Então, a gente não pode também falar que o médico fez isso, que, nossa, ele levou tantas pessoas e fez isso, não. As pessoas têm o seu livre-arbítrio também, né? Então, acho que assim, a gente tem que buscar conhecer, né? E os médiuns são como nós, seres imperfeitos ainda. Então, quando um médium de uma determinada casa espírita se enquadra num exemplo desse, você não tem que condenar a casa espírita. Podem ter outros médiuns, outras pessoas que estão procurando seguir os ensinamentos de Jesus. Mas aquele médium, por uma razão ou outra, como você citou, por exemplo, a vaidade, né, se deixa levar, né, acaba sendo vítima, entre aspas, né, de influências, porque essas vítimas, entre aspas, porque ele se sintonizou naquele patamar de energia. Né? Então, a gente tem que ver ele como uma pessoa necessitada de ajuda também. E outra questão, Cláudio, é que Rapidinho. nem todo médium é espírita e nem todo espírito é espírita. É boa, isso aí. Isso é uma Tem outra pouco coisa para se espírita pensar. no mundo espiritual. É verdade, nem todo médium é espírita e nem todo espírito Espírito, é espírita.